A teoria do verificacionismo e sua relação com Karl Popper, Paulo Fehrenbach e Thomas Kuhn. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Metodologia filosófica aplicada à teoria do conhecimento, sobretudo às ciências da natureza, princípio e o fundamento da teoria da verificabilidade. A posição teórica em filosofia da ciência como epistemologia determina se a verificação de uma hipótese por meio do método empírico como correto, forma de saber se a hipótese é verdadeira ou não. Resultado sempre do seguinte princípio no campo da experiência: proposições complexas referentes às leis científicas são sempre determinadas por análises de um determinado fato em observação. Desse modo, concretamente, verifica-se uma hipótese se é verdadeira ou não por meio da observação, a repetição da experiência até a conclusão da análise como produto científico. Todo fato, em particular, depois de repetidas vezes determinadas ações, chegam-se a uma conclusão. Desta forma, objetivamente, o cientista entende algo em observação se corresponde ou não com a hipótese levantada. A repetição como metodologia, através da lei de causa e efeito, no mundo empírico, procedimento indutivo, determina em última instância a realização do fato como ciência. Hoje o verificacionismo é muito criticado, sobretudo pelo grande filósofo das ciências da natureza, Karl Popper. Para ele, até que ponto pode considerar a verificação como acabada pelo método da repetição e observação. A pergunta fundamental desenvolvida pelos opositores em termos de ciência, quando que a verificação poderá ser conclusiva ou se a repetição terá que ser eterna, sendo que em muitos processos na ação aplicativa do método observacional poderá ser falho. Portanto, desse modo, então teria que desenvolver procedimentos de verificação permanentes? A pergunta formulada por Karl Popper em cada momento seria obrigado a repetir a mesma situação de fato na análise proposta. A afirmação repetida, sendo possivelmente impraticável, reflete Popper. Portanto, para ele, nenhuma afirmação resultada de ações e generalizações indutivas poderá ser verificada. Popper formulou veementemente uma crítica à metodologia do verificacionismo empírico indutivo até aquele momento. Esses questionamentos provocadores de objeções possibilitaram a formulação de procedimentos diferentes em relação às comprovações das hipóteses, sendo não mais o verificacionismo um método inteiramente aceitável. Como teoria alternativa ao verificacionismo proposto pelo próprio Karl Popper, adotando uma acepção como procedimento à refutação, teoria em que um fato só é científico, provocando ao contrário da hipótese até então aceita, com efeito em substituição, pelo menos em parte, à metodologia da verificação. Desenvolve-se o método da possibilidade da falsificação, que é a negação da hipótese comprovada por repetidas experiências no campo empírico observacional. Karl Popper chama a nova metodologia de procedimento da refutação como lógica correta, quando toda hipótese morfologicamente é, na sua natureza, possivelmente científica, portanto inteiramente carregada da possibilidade de não ser verdadeira. A falsificação como teste da validade das hipóteses.
Paulo Fehrenbach é mais radical, parte do pressuposto que todo paradigma é produto do tempo histórico e da cultura. Com efeito, o verificacionismo como produção científica necessita dos paradigmas criados, resultados da observação dos objetos em análises nas modificações culturais. Desse modo, os mesmos dentro do tempo histórico não têm significação para as ciências em geral, devido às constantes mudanças das mentalidades culturais, como muito bem formulou o filósofo e cientista Thomas Kuhn. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.